Bom dia. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus em Filipenses 4, versículo 13. Ontem nós lemos o versículo 12. O 13, Paulo fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse isso exatamente depois dele ter dito aqui no versículo 12, ontem, que nós meditamos. Ele disse, sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma forma clara de Paulo dizer que a felicidade dele, a felicidade do cristão, do crente, não consiste em ter patrimônio ou ter as necessidades supridas aqui. Mas nós podemos tudo em Jesus. O nosso refúgio é o Senhor. Nós temos que nos abrigar na fortaleza, que é o Senhor. Não importa as lutas, as necessidades, as carências que estejam passando aqui. Nós temos que estar aí no Senhor. Entretanto, fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Paulo está falando, quando ele partiu, estava em necessidade, nenhuma igreja o ajudou. Nenhuma igreja ali o ajudou a se manter. Somente a igreja, o povo de Filipos, que ajudou ele nas necessidades básicas dele. E foi assim mesmo nos primeiros dias, assim que eles estavam se convertendo ao Senhor. Ele fala aqui, durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, certo voz. Foi a igreja da Macedônia, o início da igreja da Macedônia, que o ajudou a se manter, a sustentar e a continuar a caminhada dele. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas 2 vezes quando eu tive necessidade. Quando ele estava em Tessalônica, essa igreja de Filipos enviou recursos, ajuda para ele por 2 vezes, é o que ele está lembrando. Não que eu esteja à procura de oferta, mas busco preferencialmente o bens que pode ser acreditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviaste, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Falou, agora eu não tenho necessidade de nada, porque eu recebi do que me enviaram. Mas não que eu esteja atrás de oferta, de qualquer coisa. Estou à procura de levar o Evangelho para que vocês se convertam em busca da salvação da alma de vocês. Mas eu agradeço pelo envio, vocês me suprirem. Ter conseguido enviar os donativos para que eu mantenha essa minha caminhada. É o nosso dever, a nossa obrigação, não somente com dízimo, com oferta. Nós mantemos os ministérios sérios, as igrejas sérias, os missionários, os evangelistas sérios. É o nosso dever. Não é possível ninguém fazer missões por ele mesmo, às custas dele mesmo. Não é possível ninguém estar levando o evangelho por ele mesmo. É necessário que nós, as pessoas da igreja, as colunas da igreja, o possamos ajudar, sustentá-lo, encaminhá-lo, a mantê-lo para que eles possam dedicar-se inteiramente à obra de Deus. É necessário, sim, a igreja tem a função de enviar o evangelho. E enviar o evangelho, evidentemente, nós estamos no mundo, existe curso, tem que se enviar. Eu sempre digo que nós não temos que estar distribuindo panfleto, mas distribuindo bíblias, e bíblias têm custos. É para enviar para missionários, está qualquer parte, existem despesas. Então é necessário que nós,
estejamos ajudando a todos estes, os verdadeiros. Não esses que estão com a preocupação de adquirir mais uma fazenda, de adquirir mais um avião, mais uma mansão, mais um carro importado ou joias para suas mulheres. Estou falando de missionários sérios, comprometidos, aqueles que vivem na obra, que praticam o evangelho legítimo. Mas Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. Amém. E agora já está as saudações e as bênçãos apostólicas, que aos Filipenses ele diz: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo igualmente vos saudam. Todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Então ele está terminando saudando. Nós sabemos que quando ele escreveu essa carta ele estava preso, ele estava em Roma, algumas pessoas já eram convertidas, já tinha pregado para vários, e pode ver que no final ele mesmo fala: olha, todos os santos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. Aqueles já estavam convertidos ali, então foi um cumprimento de todos. Assim, meus amados, nós concluímos agora o livro de Filipenses. Terminamos aqui no capítulo 4. Vamos iniciar agora o livro de Colossenses. Colossenses é a carta de Paulo aos de Colosso. Capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, o irmão Timóteo, aos santos leais irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. É o cumprimento de Paulo, como nós já estamos acostumados, de todo o início das suas epístolas, todo o início das suas cartas, ele se apresentando, ele cumprimentando a todos. Ele cumprimentando, falando quem ele é, e acima de qualquer coisa, se identificando como um apóstolo de Cristo. Não de acordo com a vontade dos homens, mas de vontade do Senhor. Damos graça a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfra, nosso amado conservo, leal, ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Ele está elogiando, falou: olha, nós damos graças a Deus, nós agradecemos a Deus, exaltamos e glorificamos o nome do Senhor, pelo amor que tem em vocês, pela conversão legítima de vocês, por buscarem viver e praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Desde que foram pegar a palavra através do ministro do Senhor, do nosso amado Epáfra, vocês receberam a palavra, e essa palavra está se espalhando aí, como ela está também indo alcançando o mundo todo. O Evangelho de Jesus Cristo está sendo espalhado pelo mundo todo. E por isso estou louvando a Deus pela vida de vocês, por terem abraçado tão firmemente o Evangelho após ter ouvido. Isso também nós devemos agradecer, louvar o Senhor, quando nós vemos, ouvimos em algum lugar, alguma família, algum estado, não importa se é uma família, se é um país, ou se é somente uma pessoa que recebeu o Evangelho e se converteu, está realmente buscando. Eu não estou falando daquela pessoa que simplesmente levantou a mão e falou que aceita Jesus. Eu estou falando da conversão legítima, aqueles que procuram mudar de vida, aceitar o Evangelho, praticar este Evangelho. A esse nós devemos glorificar, agradecer a Deus por tudo. E louvar a vida e buscar mais em Deus, que o Senhor esteja fortalecendo todas essas pessoas. E graças ao bom Deus,
Hoje o evangelho está alcançando quase que o mundo todo. São muito poucos os lugares que ainda não ouviram o evangelho legítimo de Jesus. Eu não estou dizendo que todos aceitaram e se converteram, mas que já ouviram. Por esse motivo também nós, desde o momento que soubemos deste fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Está orando, agradecendo a Deus e pedindo para que Deus derrame realmente a sua virtude sobre a vida de todos, que esses venham receber essa plenitude, venham ficar cheios do Espírito de Deus, venham se dedicar ao Evangelho, venham praticar, venham viver de acordo com a palavra de Deus e sejam cheios de poder, para que possamos todos juntos alcançar a salvação em Cristo Jesus, alcançar o mundo vindouro. Jesus, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós estávamos mortos, estávamos no reino das trevas, nós não tínhamos salvação, mas Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que nos resgatou das trevas, da perdição, da escuridão. E hoje nele nós podemos ter vida. Tudo é Jesus. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Jesus é o Senhor. Ele é o primogênito da criação. Ele é o primeiro. Assim como ele foi o primeiro a ressuscitar. E aqueles que viverem de acordo com a palavra, com o evangelho dele, também o seguirão, se ressuscitarão. Jesus é o primogênito. Nós o seguramos, nós o seguiremos, se nós praticarmos o teu evangelho. Jesus é o unigênito de Deus Pai, o Filho único de Deus, direto de Deus. Mas na ressurreição, ele é o primogênito, ou seja, foi o primeiro, e todos os outros o seguirão, e viver de acordo com a palavra. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governo ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo é Jesus. Tudo é Deus. Absolutamente tudo. Tudo foi criado por ele. Nós, quando lemos o Evangelho de João, ele fala, né? Que ele veio para o que era seu. E os seus não receberam. Fala que ele estava com Deus no início. Ele estava com Deus no princípio. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra, que é Jesus. No início era a palavra, no início era Jesus, no início era o verbo. Ele estava com Deus. Tudo foi criado por ele, para ele. Tudo. Não existe absolutamente nada que nós podemos dizer, ah não, isso é coisa minha, eu que fiz. Porque tudo que nós fazemos, que criamos, até criarmos uma caneta, nós criamos esta caneta porque o Senhor Jesus nos deu sabedoria, nos deu condições de criar. Tudo é dele. Se não for ele, nada acontece. Nada existe. Tudo, absolutamente tudo no mundo. Tudo é Jesus. Ele existe antes de tudo. O que há e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha supremacia. Jesus é o cabeça do corpo. Nós somos, a igreja, somos o corpo. O corpo tem que ter uma cabeça. A cabeça é Jesus. E quem comanda o corpo é a cabeça. Jesus é a cabeça, comanda todo o corpo. E esse corpo que somos nós, a igreja dele.
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, é o início, como nós falamos agora, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Aquela separação que existia por causa do pecado. O pecado é o que separa. Antes existia treva, não tinha. Jesus teve que vir, morrer em nosso lugar. Ele comprou a nossa dívida, ele saldou, ele rasgou aquela célula. Aí, digamos, aquela promissória que nos incriminava. Aquela dívida ele rasgou através do sangue dele. E hoje nós temos direito de ir a Cristo, de ir a Deus, de sermos salvos através do derramamento do sangue de Cristo. Então foi rasgada aquela célula. O Senhor entendeu de nos unir nele. Esta união hoje está livre. A opção é nossa, aceitarmos ou não. Estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado eras estranho e inimigo de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticavas. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpados e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se nós antes éramos pecadores, vivíamos no mundo, praticávamos todo tipo de erro. Eu digo nós, porque eu era um pecador realmente, e faziam tudo que não deviam, tudo que não prestava. E não tínhamos salvação. Mas nós vimos Jesus, nós vimos o Senhor, nós o aceitamos. Nos convertemos a Ele. Agora, se permanecermos firmes em Sua palavra, nós estaremos unidos com Ele por toda a eternidade. Nós alcançaremos salvação. Nós com Ele ressuscitaremos. Mas se permanecermos vivendo em santidade, na obediência, praticando a palavra, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Se nós assim procedermos, nós alcançaremos a salvação e vida em paz em Jesus. E esse é o evangelho que Paulo pregava, que Paulo ensinava. Então nós temos a obrigação de também pregar e viver. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo, que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Paulo se alegrava das lutas, do sofrimento, das perseguições que ele sofria em prol de levar, de conduzir o evangelho de Jesus Cristo, de pregar este evangelho. Ele não estava preocupado com essas lutas, com as perseguições, os apedrejamentos, os açoites, mas ao contrário, ele alegrava. A preocupação dele era levar a mensagem. E quanto mais ele ficava sabendo que a mensagem do evangelho estava indo longe, estava alcançando pessoas, mais ainda ele ficava alegre. Benefício do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, dentre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Isto é Cristo, em vós a esperança da glória. Felizmente, fora de Israel, fora ali do povo judeu, dos hebreus, poucos, praticamente quase nenhum, sabia a respeito de Cristo, sabia a respeito do Messias. Mas o evangelho foi pregado, a palavra foi se espalhando, como Jesus mesmo dizia, foi como
uma pequena porçãozinha de fermento. Quando coloca na massa, ela cresce. E hoje, como eu disse, quase todo mundo já ouviu falar em Jesus Cristo. Talvez não com pleno entendimento, mas já ouviram falar. Mesmo em países onde não é permitido o Evangelho, já ouviram falar. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo que salva, que nos liberta. O corpo de Cristo cresce cada momento. Cristo é o cabeça. A palavra, a verdade é ser divulgada. Nós devemos agradecer sempre a esse grande missionário que foi o Paulo, né? O Saulo de Tarso. Paulo pregou em várias partes, em vários países. Na época que existiam dificuldades para viajar, não tinha os recursos que temos hoje. Ele foi incansável pregando, e graças a essa semente, cada dia mais, ela está sendo divulgada. O Evangelho está sendo. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Por isso nós temos que estar aconselhando, ensinando, a todos com sabedoria, apresentando o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, para que a verdade única, seja levada ao conhecimento de todos. Mas não estamos falando de qualquer Evangelho, não. Nós estamos falando exatamente do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho verdadeiro. Este Evangelho que nós falamos. Colossenses capítulo 2. Portanto, gostaria que soubesse como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por todos ainda que não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O mistério de Deus é Jesus. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Não existe nenhuma resposta fora de Cristo. Tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos, tudo que nós precisamos está em Cristo. Se nós queremos alguma coisa, nós temos que saber de Cristo. Conhecendo Ele, nós temos todas as respostas. Fora dele existe mentira, engano, falsidade. São muitas seitas, são muitas religiões, são muitas heresias. Mas um só é Jesus, um só é Cristo. As pessoas hoje falam, não, mas tudo é o mesmo Deus. Não, não é o mesmo Deus. O mesmo Deus é esse aqui, é o do Evangelho dele. De outros, o Evangelho não é o mesmo Deus. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçado, edificado nele, transbordando em gratidão. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam em tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Assim como nós recebemos a palavra, recebemos o Evangelho de Jesus Cristo, devemos viver, devemos praticar ele. Tomar cuidado para que, de acordo com nós buscamos ao Senhor, não sejamos enganados. Muitos são enganados hoje, estão se submetendo, estão curvando-se a filosofia, a doutrinas, a preceitos errados. Hoje existem as doutrinas de sacrifício, as doutrinas de idolatria, as doutrinas de campanhas e mais campanhas, doutrina de fogueira santa,
a doutrina disso e daquilo. As pessoas acabam se submetendo, ficando aprisionadas a esse tipo de coisa. O Evangelho de Jesus Cristo não tem nada disso. O Evangelho de Jesus Cristo, você não tem que estar idolatrando um anelzinho, uma fita, um palito, uma água, um lenço, uma toalha ou qualquer coisa. O Evangelho de Jesus Cristo, você não tem que estar participando de campanha e para participar colocar valor X ou X no envelope. O Evangelho de Jesus Cristo, você não tem que dar valores grandes, não tem que ofertar isso para desafiar o Senhor. Ao contrário, tudo isso é doutrina de homens e é pecado. É mentira e é engano. Nós não temos como barganhar com Deus. Quando nós estamos tentando comprar bênção, participando disso, dando valor X para que Deus nos abençoe, estamos pecando. Estamos indo contra o Evangelho. Estamos transformando Deus em um ser corrupto. Estamos desvalorizando o sacrifício da cruz. Não podemos participar desse tipo de coisa. Por isso que Paulo nos alerta, tendo muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Jesus é o cabeça. No céu e na terra. Tudo é Cristo. Tudo é Jesus. Nele também foi circuncidado, não por intermédio de mãos humanas, mas como a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. A circuncisão de Cristo é nos despojar, ou seja, nós abandonarmos nossas vontades, nossos sentimentos, nossos desejos carnais. Abrir mão da mentira, dos desejos sexuais, da roubalheira, da desonestidade, da ira, da raiva, de tudo que não presta, do ódio, da mágoa. Nos despojar disso, de viver em Cristo. Viver em Cristo, viver de acordo com a vontade dele. Permitir ser guiado o tempo todo por ele. Isso aconteceu quando fossem sepultados com ele no batismo e com ele fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando nós nos batizamos, nós aceitamos Jesus, nós batizamos na morte de Cristo. Então nós estamos matando o nosso corpo, matando a nossa vontade. Nós saímos do batismo, ressuscitados, novo homem, nova mulher. Despojamos daquele velho homem, aquela carnalidade, nós deixamos para lá. Nós temos uma vida nova. Essa vida é nova, como nós vivemos, de acordo com a vontade do Senhor. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais. Aquele que era viciado em drogas não é mais. Ah, mas na hora do batismo ali aconteceu um milagre, uma mágica, papo, o Senhor tirou? Não. A decisão é nossa. Temos que ser crentes inteligentes. Não existe essa magia. Ah, não, você vai, passou no batismo ali, acabou todas as vontades. Não. Nós que temos que nos impor. Nós que temos contra. Não vou fumar mais. Eu não vou beber mais. Eu sou de Cristo agora. Cristo vai nos fortalecer, mas a decisão é nossa. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu brigava, eu não vou brigar mais. Se eu ofendia, eu não vou ofender mais. Se eu adulterava, eu não vou adulterar mais. Se eu fornicava, eu não vou fornicar mais. É nós que temos que decidir. É novo homem, nova mulher. É sepultar aquela natureza pecaminosa nossa. Novos homens, novas mulheres, novas pessoas em Cristo Jesus. É isso que é o batismo. Muitos se iludem, porque ensinam para eles mentira. Ah, não, quando você passar no batismo, vai acontecer um milagre, vai acontecer a magia. Isso é conversa fiada. Não é assim. A decisão é nossa. Nós que temos que decidir. Agora o Senhor nos fortalece. Mas a decisão é nossa. Isso aconteceu quando for selado com ele no batismo e com ele fosse ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. É por ele, é tendo fé nele, é agindo de acordo com os preceitos dele,
é que nós vivemos. Somos ressuscitados nele. Ah, não, agora eu vou viver de acordo com o Senhor. É isso que nós temos que fazer. Nós lemos aqui agora, tem Colossenses capítulo 2, lemos até o versículo 12. Depois continuaremos a partir do versículo 13. Toda a resposta está na Bíblia, está no Evangelho. Por isso, em todo tempo, eu digo, olha, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.